Glória a Deus. Versículo de número 28, que vai dizer: o título diz: de sessões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, e pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Vou pedir que o Gabriel está aqui hoje, me ajude, seja rápido, preciso de ajuda. Irmãos, falar da Santa Ceia, a gente costuma todo mês, aumenta um pouco o microfone, esse mesmo capítulo, versículo, mas hoje eu quero abrir os olhos da igreja. Estava meditando nessa mensagem e eu espero que a igreja saia daqui hoje fortalecida. Aleluia, amém. Cada versículo que a gente lê aqui, nós vamos falar a cada versículo. Por quê? Porque eu estava ouvindo aqui na hora do dízimo e oferta. Não é só vir aqui dizimar e ofertar e achar que Deus vai abrir as janelas do céu. Eu dar o meu dízimo e minha oferta é uma coisa, ser obediente é outra. Aleluia. A mesma coisa é a Santa Ceia. Todas as perguntas que eu perguntar aqui para a igreja, ninguém vai saber me responder. Ou talvez um ou dois. Nós estamos corretos o modo de celebrar a Santa Ceia? Você olhando para você, você tem a certeza que você está correto o modo de cear? Ninguém vai saber. Todo mundo fez uma análise. E o raciocínio é rápido. O trem, quando ele vem, é preciso dar a mão para ele parar, não é? O metrô, quando vem, você dá a mão. É a mesma coisa o modo de celebrar a Santa Ceia aqui hoje. Por quê? Eu lendo a Bíblia, eu vejo que 90% dos cristãos das igrejas estão fora da Bíblia. Eu disse 90%, mas é muito, pastor? É. E isso se não subir a porcentagem. Se você olhar no capítulo de número 11, Paulo ele vem exortando a igreja e falando sobre o véu, sobre a vestimenta da mulher. O homem, ele não pode orar com o véu, mas a mulher tem que orar com o seu véu, tem que estar coberta. Paulo ele já vem exaltando. E quando esses dias eu estava lendo essa mensagem das 8 da noite até as 11h30 da noite, Deus ele começou a esclarecer algo tremendo, como que a igreja está se comportando no modo de celebrar a Santa Ceia. E hoje eu quero tirar essas dúvidas com vocês. A Bíblia vai falar sobre o culto. É por isso que eu sou chato às vezes. Alguns gostam de mim e outros não. Alguns gostam da forma que eu prego, do jeito que eu chamo a atenção, e outros não. E eu também nem me preocupo com aqueles que não gostam de mim. Falar da Santa Ceia é falar da igreja. Todo culto que não tiver doutrina não tem Deus. Verdade. Todo culto que não tem pregação, não tem palavra, não tem Deus. Verdade. Por isso eu quero falar na igreja. Vocês já leram a Bíblia e viram como que era a igreja primitiva de antigamente? Está na Bíblia. Vocês já perceberam qual era o comportamento da igreja primitiva? E da igreja de hoje? Os comportamentos que é hoje? Eu vou falar da igreja primitiva de antigamente. A igreja primitiva era uma igreja pobre. Essa igreja era pobre e só tinha culto dia de domingo. Não tinha culto como hoje. Nós temos terça, quinta e domingo. Tem igrejas por aí que é de segunda a segunda. Mas antigamente só tinha culto aos domingos. Por quê? Porque era uma pobreza. O povo não tinha as condições que tem hoje. Então o que acontece? Ele se reunia só aos domingos.
E aos domingos eles comemoravam, eles ceavam. E o interessante é que eles passavam a semana, mas durante o final de semana eles faziam uma compra e iam para a igreja, eles não iam para casa. Não é hoje que a gente vai no mercado, faz uma compra e a primeira coisa que pensamos é, claro, levar para casa. Só que não. A igreja primitiva de antigamente, não sei quantos mil anos atrás, eles faziam uma compra, ao invés de levar para casa, eles levavam para a igreja. Por que para a igreja? Porque era dividido entre eles. Porque ali tinha pessoas na pobreza, pessoas que não tinham condições. Mas enquanto tinha outros que tinham condições, eram ricos. Mas eles faziam o quê? Faziam a compra e ia para onde? Para a igreja. Por que para a igreja? Porque lá tem alguém necessitado. Porque lá tem alguém que talvez durante a semana não teve como se alimentar. Então a preocupação era, ao invés de fazermos e levarmos para casa, vamos levar para a igreja. Para dividir com quem não tem. E depois de dividir, nós vamos aproveitarmos que já estamos na igreja e vamos cear. Então existia naquela época uma tal de festa de ágape. Não sei se vocês já viram falar. Esta festa era uma festa de comemoração, onde todos se reuniam, onde todos estavam juntos, e ali eles dividiam a compra, o pão, e já aproveitavam e ceavam, porque era o único momento que eles tinham para cear e aproveitar esse momento, porque Jerusalém era um momento muito perseguido. Eles não podiam andar como nós andamos hoje, por enquanto, que ainda vai chegar o momento. Então eles viviam em guerra. Eles não podiam sair. Viviam trancados, não tinha como trabalhar, sair para trabalhar. Mas ainda bem que Deus guardava eles para aos domingos eles poderem ir ao templo. Glória a Deus. E ali receber cada um pouco de alimento, e eles aproveitavam e ceavam a Deus. Esta é a igreja de Cristo, porque a igreja de hoje está fora. Se eu fosse vocês a partir de hoje, não é, quando eu falo vocês, não é todos, mas tem alguns. Eu fazia uma análise dentro de mim, se verdadeiramente eu estou sendo cristão, se eu estou servindo a Deus verdadeiramente, se verdadeiramente Deus está recebendo o meu louvor, a minha adoração, se eu estou sendo fiel sim ou não. Fazia uma análise, porque a igreja de hoje não se importa com quem tem e nem com quem não tem. Se tu tem, tu tem. Se tu não tem, tu vai ficar sem ter. Esta é a igreja de hoje. A igreja de hoje que na tua casa tu tem, mas tem alguém que não tem, e nem tão pouco você se preocupa com aqueles que não têm. Mas estão preocupados em si mesmo. Quem é que não se preocupa em si mesmo? Quem aqui, durante um ano para cá, perguntou para o pastor se ele tinha um alimento em casa? Pois é. Se ele precisava de 1 quilo de mistura, ou para um irmão que talvez não esteja empregado, se alguém parou você e perguntou se você precisa de 5 quilos de arroz pelo menos. Fala a verdade, alguém perguntou alguma vez para você? Então já está fora. Para Deus já está fora. E eu nem comecei, viu? Só estou iniciando. Mas vem aqui, louva, canta, prega, toma santa ceia, profetiza, entrega profecia, acabou o culto, vai para casa, tem um pão e o melhor em casa,
talvez alguém vai sair daqui e não tem nada para se alimentar, e ainda preocupado com a semana que vai iniciar amanhã. A igreja primitiva era isto. Ele se preocupava entre si, que hoje cada um que se ferre. Esta é a palavra. Ei, meu Deus. Eu tenho, amém, que não tem problema. Estou empregado, problema de quem está desempregado. Ei, meu Deus. E vocês é prova do que eu estou falando. Uns dias atrás tinha um casal aqui com 2 a 3 filhos, que a gente sai pedindo ajuda para comprar uma mistura, alguma coisa. São poucos que ajudam. São poucos que podem colaborar. São poucos que tem, mas tem para esbanjar. Tem para ficar mostrando por aí. Isso é pecado para tu que não sabe, tá? E eu provo na Bíblia. Tudo que tem demais, meu amigo, cuidado. Porque talvez seja alguém que não tem nada. É uma dor de cabeça quando se diz: você pode trazer 1 quilo de arroz para ajudar uma família? Você tem que ficar todo dia mandando mensagens, todo dia ligando. Talvez, eu nem ligo mais. Mas se tu ouvir essa palavra que hoje guardar no teu coração e tu fazer uma análise, tu vai sair daqui hoje um crente diferenciado. Que quando tu vê um irmão precisando, é a primeira coisa que tu está precisando. Precisa de dinheiro para procurar um emprego, entregar um currículo. Porque aqui, não faz eu falar não, hein? O crente da mão mirrada, viu? Oh, meu Deus. Ainda bem que não é aquele da Bíblia que a mão era torta, mas é torta para ajudar alguém. A Bíblia vai falar desta igreja, só que a igreja primitiva, ela se perdeu, que é o que está hoje, a nova geração. Essa igreja, ela se perdeu. Por que essa igreja se perdeu? Porque eles aproveitaram que era a festa do ágape, e tinha muitos ricos e muitos pobres. O que aconteceram? Eles levavam muito vinho, levavam muito pão, levavam muita coisa. Só que o que acontece? Eles excluíram os pobres. Pobre fica de lado. Panelinha nós tem e temos até demais. Então, eles comiam pão demais, eles bebiam vinho demais. Então, essa igreja, ela se perdeu. Porque tudo que se tem demais, tem uns que tem demais e outros que não tem nada. E é por isso que nós estamos vivendo esta festa hoje. Por causa da festa da ágape, o cristianismo se perdeu. O povo evangélico se perderam, se corromperam. A ambição, quanto mais tem, mais quer. Aí o que acontece? Paulo abriu esta igreja em Corinto. E o que acontece? Paulo, ele ficou durante 3 anos nesta igreja, pregando e ensinando. Paulo ensinou. Só que Paulo era um missionário, viajante, que todo mundo sabe disso. E o que acontece? Essa igreja fica na mão de alguém. Só que aí agora começa a história da igreja de Corinto. Paulo fica sabendo do que está acontecendo sobre a igreja. Por quê? Se eles se perderam na festa, o pecado entrou, ninguém já respeitava ninguém, já não se dava mais em casamento, era pecado, adultério, fornicação. É hoje que você vê isso dentro das igrejas. Hoje dentro das igrejas, primeiramente faz filho, depois casa. Dentro das igrejas hoje, primeiro maseia, 5 anos depois casa.
E aí o que acontece? Quando nós lemos o versículo de número 17, a Bíblia diz: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Vocês acham que Paulo, quando escreve esse versículo, ele está dando carinho, massagem para a igreja? Vocês talvez não consigam entender o que Paulo está dizendo. Paulo aqui está corrigindo a igreja, não é elogios. Paulo está exaltando a igreja, falando dos crentes que iam para o culto, mas que voltavam do culto pior do que ter ido ao culto. Agora, quem de nós aqui um dia veio para o culto e não voltou pior do que ter vindo ao culto? Por quê, pastor? Porque uma igreja que não tem doutrina, não tem palavra, não tem adoração, não tem louvor para Deus, é um culto morto. Mas se quando tem louvor para Deus, adoração para Deus, aleluia para Deus, glória a Deus, para Deus, palavra para Deus, ali, meu amigo, o culto é outro. A pessoa entra doente, volta sã, curada. A pessoa entra enferma, sai daqui transformada. Por quê? Porque o culto é para Deus. Mas tem dia de culto que o culto não é para Deus. Tem crente que adora, não é para Deus. Adora para ele, adora para a igreja, adora para alguém que convidou. Paulo chega na igreja, Paulo fica sabendo. E a primeira coisa que Paulo chega é trazendo uma correção e não elogios. Paulo vai dizer: vocês vêm para o culto e saem do culto pior do que ter vindo para o culto. Porque vocês vêm aqui, glória a Deus, e adoração, louvor, vocês não estão dando para Deus. Esse não é o mandamento que Deus te deu. Vocês não aprenderam assim. Vocês foram ensinados como servir a Deus. Quem aqui não foi ensinado como servir a Deus? O que Deus não aprova no crente? Mas mesmo assim o crente atravessa Deus. Mesmo assim atropela Deus. Paulo chega na igreja e fala para eles: vocês vão para o culto e voltam pior? Como que pode alguém vir para a igreja e voltar pior, mas antes não tivesse vindo à igreja? Quer ver a prova? Malaquias 1:10. Olha o que acontece. Deus está irado com esta igreja. Porque, irmão, você já fez uma análise e saber se Deus está feliz com você? Você já perguntou alguma vez? Você ouviu ele falar o quê? O senhor está feliz com a minha posição, com o meu chamado, com a obra, com aquilo que eu faço para o Senhor? Você já fez alguma vez? Nunca fez? meu Deus. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acende em vão o fogo do meu? Ele está querendo dizer assim, através do profeta menor, que mandou abrir a porta do templo. Mas antes que a porta tivesse fechada. Quantas igrejas rebeldes Deus tem na terra, que não lê Bíblia, que Deus está dizendo assim, aqui mandou abrir a porta do templo, Deus falando aqui para essa igreja, mas antes que a porta tivesse fechada e não tivesse culto. Deus dizendo assim, eu preferia que a porta tivesse fechada e não tivesse culto, porque o culto não está sendo para mim. Deus. A adoração não está sendo para mim, mas antes tivesse fechada. Agora eu te pergunto, toda vez que você vem para o culto, você tem certeza que você dá o teu melhor mesmo para Deus? A partir de hoje você vai sair daqui
E o próximo culto, você vai voltar uma... Aleluia, meu Deus, meu Pai. Você vai chegar aqui e não vai ficar olhando para o irmão e para a irmã, não. Você vai chegar aqui e o teu dever é prestar o culto. E não vir aqui se amostrar para ninguém. Imagine Deus dizendo assim: olha, mas antes a porta fechada do que um culto morno como esse. Um crente morno como esse, frio, gelado. Glória a Deus. Fogo em vão no meu altar. Nem todo altar ele está presente. Nem todos os templos ele está presente. Nem todo culto ele está presente. Mas tem culto que tu presta para ele, que ele preferia que a porta tivesse fechada. É Bíblia. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. É forte. Por isso que eu perguntei: será que Deus está feliz com o culto que tu presta para Ele? Porque tem culto, meus irmãos, tem crente que vem no culto, não tem coragem de abrir a boca para nada, é Deus. E uns que saem pior, viu? Tem uns que vêm para o culto e saem pior. Você já viu aquele crente que depois de um culto, uma unção tremenda, quando ele sai, a primeira coisa que ele sai discutindo, brigando, xingando, chega em casa quebrando o pau da barraca? Cuidado, hein? Porque talvez o Senhor está olhando para você dizendo assim: mas antes tivesse fechado a porta. Vamos lá. No versículo de número 18 está assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Paulo querendo dizer assim: olha, Paulo ele querendo dizer assim: olha, existe uma panelinha no meio da igreja. E essa daqui não tem, porque se tiver se desfaz. Mas Paulo dizendo: olha, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. 19, ele diz assim: olha, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Sabe o que Paulo queria dizer com esta palavra? O que está acontecendo? O que está acontecendo no meio da igreja é uma panela, dissensões. Aqueles que armam a panela, eles provam quem eles é. Aqueles que arrumam a confusão, contenda, eles estão provando quem eles é. Paulo ele chega na igreja de Corinto, meu irmão, e ele não brinca. Porque quando ele diz isso, heresias e insincero, Paulo fica sabendo que eles repartem um grupo de pessoas, qual? Aqueles que têm sento na mesa e aqueles que não têm, fica de fora. A heresia já começou ali. É verdade. Nós temos, eles não têm, fica excluído. Então assim, o pobre, aquele que não tem, problema deles, não tem nada. Mas antes a igreja era o quê? Unida. A igreja se juntavam, a igreja participavam da ceia. Só que agora já está tendo uma dissensão, uma heresia no meio da igreja. Então isso quer dizer que a igreja primitiva lá já está aqui em Coríntios, mas já está trazendo problema para Paulo. E aí Paulo vem, meu amigo, e ele vem para consertar, ele não vem para brincar. Paulo ele veio para arrumar a igreja. Paulo ele vê aqui uma panela. Aqueles que tinham, os que eram ricos,
e aqueles que eram pobres. Vamos ver Malaquias 2, 1 e 2. Malaquias 1. Malaquias 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. Agora os sacerdotes, este mandamento é para quem? O mandamento? O sacerdote. Vamos ver o 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu, diz o Senhor dos Exércitos, o mandamento agora é para quem? Para o sacerdote. Vocês têm que dar honra para o meu nome. Que se você olhar os sacerdotes, os pastores de hoje, são tudo covardes e frouxos. Quer uma igreja lotada, quer uma igreja rica em dinheiro, oferta, dízimo, mas a palavra de Deus fica para trás. Só que Deus agora se revolta. Ei, a honra aqui é para mim, a glória é minha. Você é o mandamento. Glória. E ainda diz mais, se você já leu, ele diz assim: olha, as bênçãos que vocês profetizarem a partir de hoje, glória a Deus. Abençoe. Eita, meu Deus. Aí eu digo para você, quantos pastores, sacerdotes, que profetizam tanto, entregam tantas profecias, talvez Deus não tenha se agradado, não se cumpre, e Deus ainda amaldiçoa aquilo que sai da boca dele. Meu Deus. Porque eles fazem aquilo que eles querem, não aquilo que Deus quer. A igreja tem que ser feita aquilo que Deus quer. E não o que o homem, ninguém quer. Tá ali, vocês leram comigo. As bênçãos que vocês entregar ou profetizar, eu, o Senhor, amaldiçoo. Vamos lá. Paulo ele vai dizer: de sorte que quando vos ajuntares no lugar, não é para comer a ceia, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então isso quer dizer que os pobres não comiam e não bebiam, porque não tinha, mas tinha alguém que tinha tudo, comia demais, bebia demais, manjava demais, enquanto outros não tinham nada. E não é assim hoje, fala a verdade, está fora. Não está. Agora me diz se a Bíblia mente. A Bíblia ela se cumpre tudo que está escrito aqui na terra. Aleluia. Eles tinham demais, bebiam demais, se embriagavam demais. A igreja se perdeu. Por que tinha demais? Tem crente se perdendo porque tem demais. E quanto mais tem, mais quer, mais busca, mais foca e esquece daquilo que agrada a Deus. Aí no versículo de número 22, não tens porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Vocês entenderam comigo agora? Aleluia. Vocês não têm casa para comer ou para beber? Vocês ficam desprezando a igreja. Para quem não entendeu, isso aqui é mistério. Vocês ficam desprezando só porque tem e o outro não tem? Aleluia! Quando chegou na igreja desse jeito, ei! Vocês não têm casa para comer, é como se fosse a senhora, poxa! Por que vocês estão desprezando aquele que não tem? Vocês têm demais, comem demais, bebem demais, estão embriagados, enquanto tem alguém que não tem nada. Glória a Deus. Aqui não é lugar de ficar bêbado, nem de encher barriga, porque enquanto vocês estão bebendo demais e enchendo a barriga demais, tem uma igreja que não tem nada. Está desprezando uma igreja que não tem nada. Não te preocupa se alguém está olhando para você e você não tem nada, ou ela tem demais. Porque às vezes acha que tem demais, pode passar por cima de alguém enquanto Deus está olhando assim. É só entender a Bíblia. Aí Paulo diz:
que vos irei, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Paulo estava indignado com esta palavra. Paulo diz assim: eu não vos louvo. Você pode interpretar isso sentado junto comigo. Paulo ele diz: eu não vos louvo. É como se fosse assim: eu não aceito isso. Nós somos a igreja. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Se alguém tem ou se alguém não tem, ou se tu tem demais e alguém não tem nada. Se verdadeiramente é a igreja, se preocupa com aquele que não tem. Glória a Deus. Aí Paulo queria dizer outra coisa. Vocês podem até pensar que isso é ceia, mas para mim eu não tenho como ser. Vocês podem até achar que isso é uma santa ceia, mas eu não considero como ceia. Por que, pastor? Porque está envergonhando aqueles que não têm. Vocês têm demais, comem demais, bebem demais, e tem alguém que está excluído no canto sozinho, não tem nada. Olha lá, mas a igreja antes era diferente, se preocupava com aqueles que não tinham nada. É isso que eu quero que vocês entendam. A partir de hoje, não fique olhando só para o teu inimigo. Choradeira, tem crente que é chorando, viu? Chega aqui morrendo, chorando, remoendo e tendo muito melhor, enquanto tem alguém que não tem nada. Senhor. Seja a igreja, dê por exemplo. Mostre que você é uma serva e um servo de Deus. Se preocupe com o próximo. Glória. Não só pense no teu inimigo. Eita, Jesus. Essa igreja por aí não prega assim. A igreja prega assim, ó, levanta a mão para receber. Só se for antecipando a tua ida. Meu Deus. Essa igreja aqui prega diferente. Jesus. Aí o Paulo vai dizer: para ceia, isso não pode ser. Isso pode ser qualquer coisa, menos ceia. Meu Deus. Por quê? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos irei, louvá-los-ei, nisso eu não vos louvo, nisso eu não vos louvo, nisso eu não aceito. Isso não é igreja. Aleluia. Isso não é igreja, porque a igreja primitiva está fora do contexto. Jesus. A igreja primitiva está fora. E Paulo chega: eu não vos louvo, eu não aceito. Pode ser qualquer coisa, menos vocês. Quer que eu prove uma coisa para vocês aqui? Essa igreja de Corinto, vocês me ouvem bem? Essa igreja de Corinto perdeu Jesus no culto. E quantos crentes não têm perdido Jesus no culto? Essa igreja perdeu Jesus no culto. Por que, pastor, perdeu Jesus? Porque está fora. Não é porque faz barulho, canta, faz etc. que Jesus está, não. Se não seguir a risco o mandamento, a lei, não exercer o amor ao próximo, está fora. O amor, se verdadeiramente uma igreja primitiva, o amor ao próximo, se preocupar com o próximo, ajudar o próximo. Mas a igreja de hoje está igualzinha a essa, se perdeu no culto. Como que pode o crente vir para a igreja e perder Jesus no culto? Onde que ele está? Em que campo? Então Jesus está aqui, te ensinando até amor pelo próximo, a estender as mãos para aquele que não tem. Não ficar só pensando no teu bolso e na tua barriga, pensando no próximo. Esta igreja perdeu o Calvário na ceia. Que isso jamais aconteça com essa igreja, porque essa igreja aqui se perdeu. Eu vou te provar outra. Paulo ele vai dizer: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo vai mostrar o que é ceiar, o que é uma ceia. Paulo aqui ele mostra para nós o que é uma ceia, o que é uma santa ceia. O que é
Santa Ceia aqui para nós. Paulo vai dizer: ei, isso aí não é ceia. A ceia que eu conheço, eu recebi do Senhor. Eu aprendi com o Senhor que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Foi na noite que ele foi traído. Judas participou da Santa Ceia, mesmo sendo um traidor. Aleluia! Mas ele, o traidor, participou. Ele disse assim: olha, eu aprendi, eu sei o que é uma ceia. Isso aqui para mim não é ceia, é Glória a Deus. Você já percebeu como que é a Santa Ceia hoje nas igrejas? Você já percebeu como que é? Não se preocupa, não se importa. Vem cear com a gente hoje, vem de qualquer jeito, vem no adultério, vem no pecado, vem na fornicação, não está preocupado com nada. Que igreja é essa mesmo? Essa igreja não tem doutrina, não tem palavra. Está fora. Paulo disse assim: eu aprendi do Senhor. Quem está falando é Paulo, falando com Jesus. Apóstolo, não é qualquer pessoa que andou com Jesus. Aí ele vai dizer: na noite que foi traído, tomou o pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Paulo chega a falar isso, Paulo pregou nessa igreja, Paulo ensinou essa igreja. Ou vocês acham que Paulo não ensinou essa igreja? Paulo ficou 3 anos pregando e ensinando. Será que Paulo, ele não ensinou a igreja como cear? Ensinou. Só que a igreja está fazendo totalmente diferente do modo da cara. Sabe, tem hora que algumas pessoas ficam chateadas comigo. Você vê, acabou o culto, o pastor, ao invés de encerrar, fica aí falando, comentando. Deixa eu dizer uma coisa: imagine se eu não comentasse todo o culto, toda palavra depois do culto. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, dizendo assim: mas rapaz, por que todos os pastores chegam no final do culto, o pregador pregou, ele vai lá e ele fica mais 10 minutos? Sabe por quê? Para repetir as mesmas coisas que ele vem ensinando durante todo o ano. Porque se ele não repetir as mesmas palavras, imagina como seria. Se ensinar todo culto já não aprende, imagine se não ensinar. Então, por favor, quando vim aqui reclamar: mas por que o pastor não encerrou logo? Não, o pastor precisa falar de novo a mesma palavra que ele fala todo culto, para ver se tu aprende. E não aprende. A mesma, ensinou 3 anos nessa igreja, se corrompeu. Se corrompeu. A confiança não era se corromper, mas a igreja se corrompeu. Uma igreja vazia, uma igreja carne. É o que nós vemos aqui dentro da palavra. Paulo, ele diz no 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ei, ele foi traído, ele foi para onde? A cruz. Só que lá na cruz, e mesmo na cruz, ele ainda estava cheio de graças por você. Quando ele pediu água, alguém deu o quê? E ele não aceitou. Ele não se corrompeu. Ele não aceitou. Ele poderia ter aceitado o fel, mas ele não aceitou. Lá na cruz ele deu graças por você. Lá no Calvário ele deu graças por você. Glória a Jesus, obrigado, Senhor. Foi lá na cruz que ele deu graças. Obrigado, Jesus. Foi sendo traído que o traidor participou da ceia com ele. E ele sabia que era o traidor. Meu Deus. Falso. Se eu fosse você, não é só o culto de Santa Ceia, eu estou falando da ceia. Se eu fosse você, mudaria a tua cara quando, pelo menos, no culto de Santa Ceia viesse de lavacar cheio de graça. Meu Deus. Porque tem crente que chega aqui mostrando o sentimento dele. Deixa eu contar o meu. Misericórdia. Pelo menos vem alegre, feliz, um sorriso no semblante. Esquece o teu problema que todo mundo aqui tem. Aleluia! Mas chega aqui. Eita, Jesus, fala, Deus.
Ele deu graça na cruz por você. Aleluia. Foi derramando o sangue que Ele deu graças por você. Ei, Jesus. Obrigado, Senhor. Foi sendo traído que Ele deu graças por você. Imagina Ele dizendo para você hoje: para de reclamar, eu dei foi graça. Eu estava sendo maltratado, mas dando graças. Imagine alguém sendo crucificado, mas naquela cruz Ele estava cheio de graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aí o crente me vem para a igreja: para de ficar mostrando o teu lado fraco para mim, que eu não tenho dó de você. Jesus, eterno Pai. É, Jesus. Vamos embora. E Ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Fazei isso em memória de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando alguém morre da tua família, tu gosta de lembrar? É, então. Hã? É bom lembrar? Aí quando eu lembro, só que mesmo morto, mesmo sendo crucificado, Ele disse assim: olha, fazei em memória de mim. Memória, lembrança, memória, lembrança, memória. Porque alguém que morre, você chora no primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, depois. Agora me diz quantos anos o Evangelho tem que ele mesmo assim está se cumprindo em memória do meu nome. Memória! Glória! Em memória de mim! Glória! Em memória de mim! Ô Espírito Santo! Para vocês a lembrar de mim na cruz! É, Senhor! De verdade! De verdade, Jesus! Em lembrança de Ti, Senhor! Ele diz, ele está falando para alguém aqui hoje: lembra de mim, pelo menos. Aleluia! Lembra de mim. Meu Deus! Vamos por 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Não, irmão, vamos parar por aqui. O que é testamento para vocês? É o Novo Testamento, é o Novo Mandamento. Isso já vem de Gênesis, que vem profetizado do Novo Testamento, Novo Mandamento, Nova Lei. O que é Novo Testamento? Vocês sabem me dizer? Ninguém sabe? Hã? O que é testamento para ti? Testamento? O que é testamento? Você não sabe? Testamento é o quê? Alguém que está morto. De Jesus. Alguém que está em óbito. Testamento. Testamento. Hã? Isso aqui é um Novo Testamento. Testamento é de alguém que morreu. Você já viu alguém ter testamento se não morreu da vida? Verdade. Mas é um testamento de alguém que morreu. Vamos lá em Êxodo. Êxodo, se não me engano, é 24:8. Vai falar de quando Moisés recebe a lei. E o que Moisés faz? Moisés tinha que pegar o sangue e passar aonde mesmo? Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre quem? E disse: eis aqui o sangue da... O Senhor tem feito convosco sobre todas as... Por estas palavras. Moisés pegou o sangue e saiu, aspergiu-se aonde? No povo, na porta. Era o que? Um Novo Testamento. Só que aí vem o guerreiro, o poderoso, o grandão, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ei, ele não precisou pegar sangue de alguém, de um bode, não. Aleluia! Foi o sangue dele. Ei, entendeu? O povo precisou de uma lei. Qual era a lei? Era essa. Só que aí veio o grandão. O grandão disse assim: ei, a nova lei que eu dou aqui hoje é o meu sangue. Por você. Esse é o Novo Testamento. Chega de sacrifício. O sacrifício aqui hoje é o meu sangue. É o meu sangue. É o meu sangue.
Moisés teve que ir Meu Deus do céu. fazer um sacrifício. Só que o sacrifício aqui sou eu. Jesus, creio, Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem coragem de fazer esse sacrifício? Ei, meu Deus. Alguém tem? Pai. Jesus. Não tem nem coragem pela tua mãe nem pelo teu É, pai. meu Deus. Ah, mas pelo meu filho, a minha filha, então vai. Vai. Pois é. Não existe essas mães loucas como antes, não. Verdade. As mães loucas hoje ainda ajudam. Ô meu papai, É. fala a minha língua. Você viu lá no Rio de Janeiro o que aquela mãe fez? Pois é. Por causa do bonitão que tinha dinheiro e tal, mas se ficou e matou o próprio filho, sabendo? Sabendo. Se é uma mãe de verdade, É. ô miserável, some da minha vida. Vou cuidar do meu filho. Tem umas covardes que fazem ajudar a matar para ficar livre. Está livre. Jesus não. Vamos lá? Lá em Jeremias tem também, está aqui, isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Em memória, você vai para o irmão, em memória de mim, ele está dizendo. Em memória de alguém que. Quem aqui quer estar na casa de alguém que você perdeu alguém? Fala a verdade. É verdade. Em memória de mim. Você quer estar numa casa, você perdeu um ente querido teu? Você quer passar no caminho onde aconteceu um acidente com um amigo, um parente, alguém do teu seio? Você não quer? É legal? É bom? Não é? Não é. Só que aqui, meu amigo, é diferente. Em memória de mim. Quem não faz? Pois é. Em memória de mim. Eu quero ver se é um verdadeiro servo. Vamos embora. Lá em Jeremias 31 tem um novo pacto, a nova aliança, da mesma coisa quando aquele povo saiu do Egito. E a aliança era: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de quem? Israel, e com a casa de Judá, uma nova lei, uma nova aliança. E aconteceu, e o povo fez o quê? Voltou à prática sexual, homem com homem, mulher com mulher, virou uma bagunça. Mano, bebê. Já não se casava mais, já não estava em casamento, a prostituição invadiu. Vamos lá no 32:40 para nós ver. 32:40. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer. Bem. Você está fazendo? Você está ajudando o próximo? Glória a Deus. Não está nada. Aleluia. Está ajudando mesmo? Glória a Deus. Tem crente aqui que se depender. Meu Deus. Ah, Jesus. Meu esse Deus. dia eu estava na casa do Gabriel, falei: Gabriel, cuidado, viu? Nem todo mundo que fica nessa. É, meu Deus. A aliança que eu faço com vocês é eterna, de não me desviar de fazer o bem. Verdade, Jesus. Ah, tem igreja aqui que nunca fez. E quando faz, um palito de dente quer mostrar para todo mundo aqui, ó. Jesus. Um palito de dente. Não, meu Deus, não é palito de dente, não. Palito de dente a gente pega quando bater na rua, um coisinha de capim, um palito de dente. É fazer o bem. O que é fazer o bem? E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Esta era a nova aliança que o Senhor estava fazendo com o povo. Mas mesmo assim, o povo se corrompeu. É a mesma geração de hoje. É verdade. Vamos embora. Porque todas as vezes que comeres deste pão, beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos lá, do Senhor até que venha. A igreja ela só tem dois sacramentos. Alguém sabe? Todo mundo está me ouvindo aqui? Glória a Deus. A igreja só tem dois sacramentos. Alguém sabe? Ceia, batismo. Dois sacramentos, ceia e batismo. Vamos lá, nós vamos entender. Sei, batismo. Ó. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A ceia é para quem? Alguém sabe? A ceia é para quem?
A ceia é para quem? Eu quero ouvir, igreja. Não, não é para quem é batizado, não. A ceia é para santo? A ceia é para santo? É? Alguém respondeu que é? Eu tiro a dúvida. A ceia é para santo? Se fosse para santo, só seria para ele. Nenhum de nós participava. A ceia não é para santo. Se fosse para santo, só ele é santo. Ninguém é santo, só ele. A ceia é para pecador. A ceia é para pecador. Por isso que há dois sacramentos: ceia e batismo. Indignamente não se importar de ajudar o próximo, porque talvez tu acha que está agradando a Deus e não está. O que adianta? Ei, pastor, indignamente para mim é se eu vir aqui irritado discutir com meu marido, o pau quebrou, chutei o pau da barraca, também indignamente. Mas na Bíblia, indignamente é quando tu deixa de ajudar alguém que necessita. Imagina alguém te parando e dizer assim: me ajuda, me dá um pão, dá um prato de comida, e tu não der. Ainda vem para a Santa Ceia. Santo, chega aqui, ceia. Não dá para entender. Olha, o 25, semelhantemente também depois de cear, olha, o pão é o cálice, que são símbolos do sacrifício de Jesus na cruz. O 26, porque todas as vezes que comedes, batismo e ceia são mensagens e recados, sim ou não? Batismo e ceia são mensagens. Quem deixou ele? É preciso se batizar, é preciso tomar ceia, é preciso descer as águas, é preciso participar do meu corpo e do meu sangue. Aleluia. Aí eu digo para você: o batismo não significa que você nasceu de novo. Não se confunda. Você viu, me batizei, sou nova criatura, nasci de novo, eu vou provar. Descer as águas não simboliza que nasceu de novo. Tem muita gente que desceu as águas e não nasceu de novo. É a mesma pessoa, a mesma conduta, o mesmo comportamento, não muda. Não significa que se batizou tem a marca que nasceu de novo. Aleluia. Você nasce de novo quando o Espírito Santo aplica a salvação no teu coração. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo te convence, te muda, te poda, te molda. Espírito Santo é quem prova que você nasceu de novo. Quantos crentes batizados aqui são o sangue do Cordeiro, mas não nasceu de novo? Por que da messa? Nascer de novo? Nascer de novo é quando o Espírito Santo aplica a salvação dentro de você. Sou salvo. O batismo é um recado que você nasceu de novo. O batismo é um recado que você nasceu de novo. O batismo é um recado que você nasceu de novo. A ceia é uma mensagem para o mundo. A ceia é uma mensagem para o mundo. Que este povo que morreu para o mundo, que nasceu para Deus, ficará nesse mundo, mas
Entendeu? Mas espera o Senhor. Nascer, se batizou, vivo no mundo, mas eu não sou deste mundo, eu estou no mundo, mas esperando aquele que me fez a promessa, que disse que tem morada no céu. Jesus, meu Deus, é forte. E morada. Vou chamar o Guilherme, vem para perto de mim, fica por aqui. E morada. Será é momento de introspecção. Será. Mas pastor, por quê? Momento que o crente ele precisa parar, pensar e examinar ele, se ele está rápido. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui no 22, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como desse põe, beba desse cálice. Então é momento de introspecção, é um momento que o crente tem que parar e pensar, analisar a si mesmo. Quem disse que hoje é assim? Está vendo como a igreja se perdeu? Está vendo como a igreja lá fora? Hoje é de qualquer jeito, não está nem aí, não se importa com nada. Olha, irmão, eu fui de uma época, quando eu me converti, eu era louco de faltar no culto de Santa Ceia. Jesus. Falta para viver. Nossa, não. Hoje faz tudo. Mas quando se chega o dia de Santa Ceia, tem crente que, meu Deus. Homem. Você vê crente que vai pro churrasco, pro aniversário. Foi para papai. Não faz eu falar não, porque a minha língua possa. Foi para a praia. Foi pro shopping. Rapaz, é Santa Ceia. Ou não é importante para você? Eu não entendo. Vamos lá. Porque é o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. O crente ele tem que fazer uma análise da sua vida. Aleluia. Você já fez hoje? Como você chegou aqui? Você já fez uma análise da tua vida? Ah, pastor, eu não devo tomar, porque eu não quero nem saber se tu deve ou não. Eu estou aqui fora da tua vida. Aleluia. Eu não quero saber como está você. Quem tem que fazer análise é você. É a igreja. A igreja tem que olhar para dentro dela. A igreja tem que analisar ela. A igreja tem que olhar para ela. Como que está a tua vida? Hoje em dia tem igrejas por aí que a Santa Ceia é de portas fechadas. É aquela coisa que, se possível, o cara bota o dedo e diz assim: ei, você não, mas eu não vim aqui para isso. A Bíblia mostra que tu tem que examinar a você mesmo, fazer uma análise da tua vida, como que tu está diante do teu Senhor. Ah, pastor, mas eu errei. A ceia é para pecador, só que o pecador tem que tomar vergonha na cara e olhar a sua vida. O crente, tem aquele crente, eu errei hoje, eu pequei hoje, eu não vou tomar Santa Ceia. Não tem? Mas o dever do cristão não é ele se afastar da ceia, mas corrigir a sua vida para cear. Aleluia! Errou? Corrija você hoje. Olhe para dentro de você e participe da ceia. Faça uma análise. Não vem para cá cear de qualquer jeito, não. Primeiro faça.
Olhe como que você está, a tua posição. E depois, você, mas eu errei, eu não vou porque eu errei. E análise, tá? Você não pode examinar você, a tua vida mesmo? Ou você quer que eu vou aí falar para você? Eu vou querer saber toda a história, né? Eu não quero saber. Vamos lá para nós ser algo. Uma aqui no 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e outros que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu vou te provar aqui agora uma coisa muito importante. No 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe por que tinha muitos fracos e doentes na igreja de Corinto? Que tem aqui ou não tem? Sabe por quê? Você lembra do início? Tem muitos fracos e doentes. Por que fraco? Porque não tinham o que comer, mas tinha alguém que tinha. Doente, por quê? A alma doente, porque na igreja não tinha palavra, não tinha doutrina. Aleluia! E a igreja precisava de palavra. Quando se tem palavra, tem Deus no culto. Glória a Deus. Aleluia. E quando as igrejas não estão mortas e dormindo, porque tu tem e o outro não tem, morrendo a fome. É o que acontece hoje. Eles desprezavam os pobres, não repartiam o pão e não se importava com os outros, só pensava nele. Você é essa igreja? Eu conheço alguns que é, mas você é essa igreja que só se importa com você? Se você for essa igreja, Meu Deus. não seja essa igreja. A partir de hoje mude de vida. Para de contar historinha fiada. Para de ficar inventando história. Aleluia. Se importe com o irmão que está do teu lado. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Desceu do céu aqui agora. Como que pode tu vir um culto aqui em CA, sabendo que tem um irmão do teu lado que não tem o que comer, tu tem e tu não está nem aí para ele? Sabendo que ele está morrendo à falta do alimento e você não está nem aí. Há muitos fracos e doentes e outros que dormem. É saber que eu vou cear, mas eu tenho um irmão que está passando necessidade, dificuldade e eu nem aí para ele, nem me importo com ele. Crente aqui sai convertido, hein? Deus. Aleluia. O sim tá perto. Porque se nós julgássemos, papai, desceu, hein? Glória a Deus. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos. Quer ver que desceu do céu, eu te conto. Desceu, é forte. Aleluia. Não seríamos. Julgado. Sabe por que a igreja é julgada? Sabe por que a igreja é julgada? Você sabe? Por causa desse tipo de crente. Como que você vai para a igreja e está passando fome? Desse não. Como que você está na igreja e está desse jeito? Não tem nem o feijão, nem o arroz, nem o açúcar. Isso é o mundo que está condenando, falando. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? Pelo mundo, pelos aqueles que estão lá fora. É por isso que eu não vou para a igreja. Vai para a igreja e passar necessidade igual você passa dentro da igreja. Sabe por que a igreja é mal falada? Por causa de crente. Verdade. Que só se importa com ele. A igreja de Deus é mal falada, mal vista, criticada, julgada por causa de crente que só se importa com ele. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados lá fora ou com o mundo. O mundo está julgando a igreja, os crentes que não se preocupam com aquele que não tem, com aquele que está passando fome, que no dia de hoje não teve um alimento, um prato de comida na sua mesa. É por isso que somos julgados. É por isso que alguém diz assim: eu não vou para a igreja, para ir para a igreja, para dar desse jeito. Então não vou para o mundo, porque o mundo dá. Meu Deus. O mundo sempre tem alguém lá fora. Vai para a igreja para quê? Vivendo uma vida miserável como essa. E um prosperando e o outro vivendo de miséria.
irmão que está no teu lado, aleluia. Pergunte para ele se ele está precisando. Pergunta. Tomara que a igreja se converta hoje. Olha para o irmão e diz assim: está precisando de ajuda? Está precisando de ajuda? Está precisando de alguma coisa? Eita, meu Deus. Quantos irmãos, né? Quantos irmãos nossos a gente viu passando fome, tentando ajudar e não ajuda? Meu Deus. Poder enfiar a mão no bolso e tirar uma nota de 50, vem com que cara, 10 real. Agora, papai, não faz eu dizer. Agora para esbanjar lá e mostrar. Olha os estados de crente para tu ver. Não estou dando piada não, tá, irmão? É na palavra. Não estou dando piada, eu vim pregar forte mesmo. Eu vim falar mesmo de Jesus. Da ceia. Nós temos duas pessoas aqui que se batizou a semana passada, não fica assustado não. É a primeira Santa Ceia, já começou bem. Graças a Deus, aleluia. É por isso que nós somos julgados. Porque os crentes têm e não ajudam. É por isso que as pessoas falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal dos irmãos, falam mal dos obreiros. Porque não se importa com o irmão. Vem para o culto, não tem nada. Vai voltar para casa sem nada. Vai esperar no outro dia. Aí vem alguém do mundo lá, leva uma cesta básica. Aí diz: se eu fosse você, saia da igreja. Se tu está na igreja, ninguém te ajuda, mas antes para o mundo. A Bíblia está aqui, ó. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo orienta para que nós mudemos com essa palavra. Que a gente precisa mudar. Eu sei que tem alguém que finge que não está me ouvindo, não está me vendo. Mas a partir de hoje tu precisa mudar de atitude. Aleluia. Precisa mudar de vida. Para mim não pregar no próximo, eu vou pregar no próximo de novo. Que tenhamos uma nova atitude a partir de hoje, viu? A partir de hoje. Toma posse a partir de hoje. Glória a Deus. Uma coisa interessante para o Guilherme passar: não se preocupa com o horário não. Não se preocupa não, está agoniado. Não, esquece o horário. Isso aqui a gente vai até meia-noite hoje. Se Deus permitisse, ele não ia consumir aquele lugar. Fica tranquilo. Para nós encerrar, o Guilherme vai passar. Ele, no 29 nós já falamos, mas subiu aqui agora. Porque alguém come e bebe dignamente. Sabe o que eu vejo? Não há lado neutro na cruz. Tem lado neutro na cruz. Quem come e bebe dignamente tem lado neutro. Tem condições de ter. Tem condições de eu comer a comida por esta boca aqui e alimentar só lado. Porque quando eu como aqui e ele desce, ele faz o quê? Se alarga. Ele se espalha. Mas tem lado neutro no meio do crente da igreja? Jesus, quando estava na cruz, ele tinha um lado neutro? Ou nós estamos do lado daquele que foram alcançados e perdoados, ou nós estamos igual a Caifás, Judas e Pilatos? Jesus. De que lado que você está? Tem lado neutro? Ou nós estamos do lado daqueles que foram alcançados, transformados e perdoados, ou nós estamos igual Judas, igual Pilatos, igual Caifás? Traíras. Ajudar o próximo, irmão, é Bíblia. Esses anos. Eu cansei de estar na minha casa, meia-noite alguém mandar mensagem e dizer: pastor, eu tenho 3 filhos dentro de casa, eu não tenho nada para dar. Se eu estiver mentindo, ela está ali, ela pode me desmentir aqui, ou Deus pode me fulminar. De eu entrar no armário, não olhar se eu tinha ela, minha filha ou não. Está tudo. Tudo.
jogar na cabeça meia-noite e nem dizer para ela, vem comigo, não, fica aí que eu estou indo. Sugar, jogar lá na porta e dizer, está aqui. Acreditando que Deus ia prover. Os crentes de hoje, É verdade. segura a língua do pai, vem aqui. Porque olha, os crentes de hoje têm dinheiro na conta e vivem uma vida de luxo, luxaria. Verdade. Verdade. Isso é para quem não ajuda o próximo, tá, irmão? É verdade. Jesus ele não tinha lado neutro na cruz. Quem entende, valoriza o valor do sangue. Não é mais condenado, mas passou da morte para a vida. Você entende o valor do sangue? Entende? Vamos orar, né? Eu gostaria de convidar todos aqueles que vão participar. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala, tio. Glória a Deus. Hoje as igrejas estão igual a igreja de Corinto. Bagunçado, casamento, relacionamento, vida profissional, financeira, é tudo. Só que ainda bem que nós temos Jesus. Glória a Deus. Nós temos um povo na vida. Senhor, suas mãos para a cabeça. Louvor da alma cristã é o número. Senhor Jesus, Pai querido, neste momento, Senhor, pedindo, meu Deus, a sua permissão, meu Pai, para passear esta noite, Jesus, contigo, meu Pai. Se desde já, Senhor Jesus, somos falhos, meu Senhor, e não repreendemos, Senhor Jesus, a nós mesmos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos repreenda, meu Pai, para que no grande dia, Jesus, não venhamos ser condenados com o mundo, meu Deus. É o que eu